Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. O chamado entrou como uma verificação de rotina. Vizinhos do edifício Estrela, no bairro da Tijuca, reclamavam de um odor fétido vindo do apartamento 402 há quase uma semana. O morador, um senhor de nome Raul Seabra, não era visto há dias. Procedimento padrão. Pelo menos era o que eu pensava. Ao chegarmos ao local, o cheiro era insuportável. Um odor adocicado e metálico que grudava na garganta. Drummond, o perito, um veterano com mais de 30 anos de casa, apenas balançou a cabeça. Coisa feia, Ricardo. Coisa feia. A porta estava trancada por dentro, sem sinais de arrombamento. O síndico nos deu a chave mestra, mas a corrente de segurança nos impedia. Tivemos que forçar. O som da madeira se partindo ecoou pelo corredor silencioso, um prelúdio grotesco para o que encontraríamos. O apartamento estava mergulhado numa penumbra densa, as cortinas pesadas bloqueando a luz da rua. A única iluminação vinha da nossa lanterna, seu facho dançando sobre uma cena que parecia arrancada de um pesadelo. Raul Seabra estava lá. Ou melhor, o que sobrou dele. O corpo, em avançado estado de decomposição, repousava numa poltrona de couro de espaldar alto, virada de costas para a entrada. Mas não era a visão do cadáver que gelou meu sangue. Era o resto. A sala de estar estava impecavelmente arrumada. Nenhum sinal de luta, de roubo, de nada. A poeira cobria os móveis de forma uniforme, exceto por um detalhe macabro. No centro da sala, desenhado no chão com um pó branco que depois identificamos como sal grosso, havia um círculo perfeito. E dentro do círculo, dezenas de pássaros mortos. Canários, sabiás, pardais... todos com os pescoços quebrados, dispostos em um padrão espiral que convergia para o centro do círculo. Drummond agachou-se perto do círculo, o rosto uma máscara de concentração. Isso não é coisa de latrocínio, Ricardo. Isso é ritual. Enquanto ele analisava os pássaros, meu olhar foi atraído para as paredes. Estavam cobertas. Do chão ao teto, as paredes da sala estavam forradas com centenas de fotografias, todas do mesmo homem, todas de Raul Seabra. E todas as fotos tinham os olhos do retratado meticulosamente riscados com uma tinta preta e espessa. Caminhei pelo apartamento, a sensação de ser observado crescendo a cada passo. O quarto de Seabra era igualmente perturbador. Um único colchão no chão, e sobre ele um único livro de capa preta, sem título. As páginas, amareladas pelo tempo, estavam repletas de anotações manuscritas numa caligrafia tremida, quase ilegível. As frases se repetiam à exaustão. Ele não pode me ver. Os olhos dele estão em todo lugar. Eu preciso do silêncio. No banheiro, a coisa ficou ainda mais sinistra. A banheira estava cheia de uma água escura e parada. Boiando na superfície, centenas de dentes humanos, dentes de leite, molares, caninos, uma coleção macabra que tilintava suavemente quando a água se movia. E na parede acima da banheira, escrito com o que parecia ser sangue seco, uma única palavra: silêncio. Foi então que ouvimos um som baixo, quase imperceptível, um sussurro vindo do quarto. Eu e Drummond nos entreolhamos, armas em punho. O suor escorria pela minha testa. O apartamento deveria estar vazio, exceto por nós e pelo falecido. Avançamos lentamente, a adrenalina pulsando em meus ouvidos. O sussurro continuava, um murmúrio gutural e constante. Entramos no quarto. O som vinha de dentro do armário de madeira escura. Com um aceno de Drummond, abri a porta de uma vez. Dentro do armário, encolhido no fundo, estava um menino. Não devia ter mais de 7 anos. Estava pálido, os olhos arregalados de um terror que eu jamais vira em minha carreira. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e sua boca
Sua boca estava costurada. Linhas pretas e grossas uniam seus lábios de forma brutal, permitindo apenas a passagem daquele sussurro medonho. O menino não chorava, apenas nos encarava, os olhos suplicando. E ao lado dele, no chão do armário, uma pequena caixa de música, aberta, tocando uma melodia infantil distorcida, quase inaudível. Retiramos o menino dali com o máximo cuidado. A ambulância foi chamada. Ele foi levado e seu destino eu não sei. Nenhuma criança foi dada como desaparecida. Ninguém reclamou por ele. O laudo da necrópsia de Raul Seabra indicou causa da morte como indeterminada. Não havia sinais de violência, de envenenamento. Era como se ele simplesmente tivesse parado de viver. O menino, após ter os pontos cirurgicamente removidos, permaneceu em estado catatônico. Nunca pronunciou uma única palavra. O caso foi arquivado como morte suspeita sem solução. Mas eu sei o que vi. Sei o que senti naquele apartamento. Não era apenas a morte que pairava ali. Era algo mais antigo, mais sombrio, algo que se alimentava do silêncio. Às vezes, à noite, quando o silêncio da minha própria casa se torna pesado demais, eu ouço. Ouço o sussurro fraco e a melodia distorcida da caixinha de música. E me lembro dos olhos riscados nas fotografias, dos pássaros mortos no círculo de sal, da palavra na parede. E sei que, seja lá o que for que aconteceu no apartamento 402, não terminou. Apenas está, pacientemente, em silêncio, esperando. Meu nome é Valdemar, e há 22 anos visto essa farda. Já vi de tudo, um pouco nessa cidade que nunca dorme de verdade. Homicídios passionais, latrocínios por um punhado de trocados, acidentes que transformam gente em estatística, coisas que endurecem a gente, que criam uma casca grossa na alma. Mas nada, em 2 décadas de serviço, me preparou para a chamada da Rua das Dálias, 112, a Casa Amarela. Era uma noite fria de agosto, daquelas que a garoa fina e persistente parece se infiltrar nos ossos. Eu e meu parceiro, o novato Ricardo, rodávamos pela zona oeste, o silêncio no carro quebrado apenas pelo chiado do rádio. A chamada veio por volta das 2 da manhã. Perturbação do sossego, disse o operador. Vizinhos reclamando de gritos e um choro incessante vindo da casa. Uma ocorrência banal, daquelas que a gente atende no piloto automático. Ao chegarmos, a primeira coisa que estranhei foi o silêncio. A casa, um sobrado antigo com a pintura amarela descascada, estava mergulhada numa quietude anormal. As luzes, todas apagadas. Ricardo, sempre ansioso para mostrar serviço, já ia bater palmas. Impedi com um gesto. Havia algo errado. Um cheiro adocicado e enjoativo pairava no ar, como flores apodrecendo. Central. Aqui é a viatura 345. Chegamos ao local, aparentemente sem alterações. Comuniquei pelo rádio, mas minha voz soou incerta para mim mesmo. Contornamos a casa. Nos fundos, uma janela do andar de cima estava entreaberta. E foi de lá que ouvimos. Um soluço baixo, cortado, como o de uma criança tentando conter o pranto. Ricardo me olhou, a lanterna tremendo um pouco na sua mão. "Polícia, tem alguém aí?" Gritei, minha voz ecoando na noite vazia. O choro parou. Um silêncio pesado desceu sobre nós. Decidimos entrar. A porta dos fundos estava destrancada. Outro mau sinal. Dentro, o cheiro era ainda mais forte. A mobília estava coberta por lençóis brancos, como se os donos tivessem partido há muito tempo. Havia uma camada fina de poeira sobre tudo. Impossível alguém morar ali. "Deve ser algum morador de rua que invadiu", sussurrou Ricardo, mais para se convencer do que para me informar. Subimos a escada de madeira, cada degrau rangendo sob nosso peso, um som que parecia profanar o silêncio sepulcral. O choro recomeçou, mais perto agora, vindo de um quarto no fim do corredor. A porta estava fechada. Empunhei a arma, o coração martelando contra as costelas.
Ricardo fez o mesmo, posicionando-se atrás de mim. Abri a porta de uma vez. O quarto estava vazio, a não ser por um pequeno berço de madeira no canto. A janela aberta balançava com o vento, trazendo o cheiro podre da noite. Foi então que percebi que o som não vinha do berço, mas de dentro das paredes. Um choro abafado, gutural, que parecia se arrastar pelo reboco. Ricardo deu um passo para trás, o rosto pálido sob a luz da lanterna. "Que porra é essa, Valdemar?" gaguejou. Antes que eu pudesse responder, as luzes da casa piscaram e se acenderam, e o que vimos no chão do quarto fez meu estômago revirar. Manchas escuras, recentes, formavam um rastro que ia da parede sob a janela até o centro do cômodo. E nas paredes, antes nuas, agora se viam arranhões, sulcos profundos feitos por unhas e palavras escritas com a mesma substância escura do chão. "Me ajude. Ele não deixa. Estou aqui." O choro nas paredes se transformou num grito agudo, um lamento de pura agonia que fez nossos dentes vibrarem. As palavras nas paredes começaram a escorrer, como se a casa estivesse sangrando sua história para nós. Saímos dali às pressas, o pânico tomando o lugar de anos de treinamento. Do lado de fora, a vizinha que fez a chamada, uma senhora idosa, nos olhava da janela. "Os senhores também ouviram, não é?" "A criança", disse ela, o rosto enrugado contorcido de pena. "Faz anos que chora, desde que a família se foi." Investigamos a história da casa no dia seguinte. Uma família. Pai, mãe e um bebê de 1 ano. Desapareceram sem deixar rastros há uma década. A investigação, na época, não deu em nada. A casa foi vendida e revendida, mas ninguém conseguia permanecer nela por muito tempo. Sempre reclamavam do choro. Nunca mais voltei àquela rua. Ricardo pediu transferência para uma delegacia administrativa 1 semana depois. Disse que não conseguia mais dormir. Eu continuei na rua, mas algo em mim se quebrou naquela noite. A casca grossa rachou. Às vezes, no silêncio da madrugada, quando a cidade parece finalmente adormecer, eu ainda ouço um soluço baixo, distante, e me lembro das palavras escorrendo pelas paredes amarelas. Uma súplica que nunca poderemos atender, porque há certas ocorrências que não se encerram, e há vítimas que nunca poderemos salvar. Elas apenas continuam lá, chorando nas paredes de suas tumbas. Meu nome é Almeida. Sou cabo da Polícia Militar e há 12 anos rodo pelas ruas de São Paulo na viatura M1708-22. Meu parceiro é o soldado Rocha, um moleque bom, mas que ainda não viu a cor do diabo. Eu já vi. Não o de chifre e tridente, mas o que se esconde nos becos, nas casas e, às vezes, na própria frequência do nosso rádio. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de agosto. Estávamos no patrulhamento de rotina pelo Ipiranga, um bairro antigo, cheio de sobrados e galpões abandonados. O tipo de lugar onde a noite parece mais pesada. Por volta das 3 da manhã, o tablet da viatura apitou com uma nova ocorrência despachada pelo Copom. Ocorrência simples, averiguação de atitude suspeita. Mas a descrição era esquisita. Apenas uma frase: criança chorando no terreno baldio. O endereço era na Rua dos Bondes, um lugar que morreu nos anos 80. Chegando lá, só encontramos um grande terreno cercado por um muro alto e um portão de ferro enferrujado. Dentro, só mato alto e o esqueleto de uma construção que nunca foi terminada. A chuva fina caía, deixando tudo com um brilho fantasmagórico sob a luz do giroflex. "Deve ser gato no cio, cabo", disse Rocha, sempre pragmático. Descemos. O silêncio era total, quebrado apenas pelo som da garoa no teto da viatura. Nenhum choro, nenhuma criança. Iluminamos o terreno com as lanternas. Vasculhamos o perímetro. Nada, absolutamente nada. Demos a ocorrência como nada constatado e voltamos à patrulha. Trote de mau gosto acontece. Na semana seguinte, mesma noite, mesmo horário,
mesma chuva. O tablet apita, mesma ocorrência. Criança chorando no terreno baldio, mesmo endereço. Tá de sacanagem, Rocha resmungou. Vamos lá de novo, respondi, uma pontada de incômodo se formando na minha nuca. Desta vez, foi diferente. Assim que desligamos o motor, nós dois ouvimos um choro baixo, abafado, inconfundivelmente de uma criança. Vinha de dentro do terreno. Nos entreolhamos, armas em punho, e pulamos o muro. O choro parecia brincar conosco. Ora vinha da nossa direita, ora da esquerda, ora parecia estar logo atrás de nós. O ar ficou gelado, um frio que não era da chuva, mas que vinha do chão, subindo pelas nossas pernas. Rocha, que era todo marrento, estava pálido. Cabo, que porra é essa? Ele sussurrou. Andamos até o centro do terreno, onde as vigas de concreto da construção abandonada se erguiam como costelas de uma carcaça. O choro parou de repente, e no silêncio que se seguiu, ouvimos outro som, um arrastar. O som de unhas longas sendo arrastadas lentamente sobre o concreto. Apontei a lanterna na direção do som, e eu vi. Agachada atrás de uma coluna de concreto, havia uma figura. Era pequena, encolhida, com longos cabelos pretos e emaranhados cobrindo o rosto. Usava o que parecia ser um pijama infantil, agora em farrapos e sujo de terra. Era a fonte do choro. Polícia! Mãos na cabeça, agora! Gritei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. A figura não se moveu. Continuou a arrastar as unhas no chão, fazendo aquele som que arrepiava a alma. Eu vou ter que atirar! Rocha gritou, já perdendo a calma. Foi quando a figura lentamente levantou a cabeça. Não havia um rosto sob os cabelos. Apenas uma escuridão disforme, um vazio que parecia sugar a luz da nossa lanterna. E daquele vazio não veio um choro de criança, mas um lamento baixo e gutural. A voz de uma mulher velha, cheia de dor e ódio. Ele me deixou aqui, a voz ecoou, não pelos ouvidos, mas dentro da nossa cabeça, no frio, no escuro. Rocha congelou. Eu senti meu sangue virar gelo. Aquela coisa se levantou, mas seu corpo se moveu de forma errada, as juntas estalando, se dobrando em ângulos impossíveis. Não era uma criança. Nunca foi. Era algo que apenas fingia ser. Recuamos, tropeçando no mato molhado. A figura deu um passo em nossa direção, o som de arrastar agora, acompanhado por um estalar de ossos. Não esperamos para ver mais. Pulamos o muro de volta, entramos na viatura e eu cantei pneu, saindo dali o mais rápido que pude. No rádio, chamei o supervisor. Tentei explicar. Gaguejei. Falei de uma pessoa desequilibrada, possivelmente drogada. Não mencionei o rosto vazio, a voz na minha mente. Quem acreditaria? O supervisor mandou 2 viaturas de apoio. Eles vasculharam o terreno por 1 hora. Não encontraram ninguém, nenhuma pegada no barro além das nossas. Encerramos o turno em silêncio. Rocha pediu transferência para um batalhão administrativo no dia seguinte. Nunca mais o vi. Eu continuei, mas algo em mim se quebrou naquela noite. O Copom bloqueou o endereço para chamados daquele tipo, mas às vezes, quando passo por aquela rua de madrugada, eu ainda sinto o frio anormal e muito baixo, quase imperceptível, vindo da frequência do rádio. Eu posso jurar que ainda ouço o lamento. O lamento de algo que foi deixado para trás e que espera pacientemente no escuro. E que de vez em quando gosta de brincar de se esconder. Meu nome é Sargento Murilo Bastos. Há 22 anos, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu achava que já tinha visto de tudo. Homicídios passionais, execuções do tráfico, acidentes que transformam gente em borrão no asfalto. A gente cria uma casca, um calo na alma para poder voltar para casa e beijar a testa dos filhos. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a ocorrência da Rua das Gardênias, 112. Era uma noite fria de junho,
daquelas que a garoa de São Paulo entra nos ossos. O chamado veio pelo rádio, um desinteligência de vizinhos. Coisa comum, barulho alto, briga de casal. Fomos eu e o soldado Neves, um garoto novo, cheio de gás. Ao chegarmos, a rua estava estranhamente silenciosa. A casa de número 112 era a única escura no quarteirão. Um sobrado antigo, meio maltratado pelo tempo. Quem chamou foi a vizinha da frente, uma senhora que nos esperava no portão, enrolada num chale. Eles gritam toda noite, seu guarda, ela disse a voz trêmula. Mas hoje o grito foi diferente, foi um só. E depois, um silêncio que me deu arrepio. Batemos na porta. Ninguém atendeu. Batemos de novo, mais forte. Apenas o som oco da madeira. Neves apontou a lanterna para a janela da sala. Sargento, olha isso! Havia uma pequena fresta na cortina. Lá dentro, tudo revirado. Uma cadeira caída, cacos de vidro no chão. Decidimos entrar. Procedimento padrão em caso de suspeita de crime em andamento. Arrombamos a porta dos fundos, que era mais frágil. O cheiro nos atingiu como um soco, um odor adocicado de ferro e mofo. A casa estava gelada, mais fria que a rua. Na sala, a cena que o Neves viu pela janela se confirmava. Vasos quebrados, um abajur no chão. Mas não havia ninguém. PM, tem alguém em casa? E anunciei, a voz soando alta demais no silêncio. Nenhuma resposta. Foi quando ouvi pela primeira vez. Um sussurro, baixo, rastejante, parecia vir de dentro das paredes. Um som que não era humano, parecia o atrito de folhas secas, mas com uma cadência, quase como uma palavra sendo formada. Neves me olhou, os olhos arregalados. O senhor ouviu isso, sargento? Fiz sinal para ele ficar em silêncio e empunhei a arma. Subimos a escada de madeira que rangia a cada passo. O sussurro ficava mais nítido a cada degrau. Shh! Aqui, dentro. Shh! O andar de cima tinha 2 quartos e um banheiro. O cheiro de sangue era mais forte ali. Vinha do último quarto, no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Empurrei a porta com o pé. O que eu vi ali vai me assombrar até o último dos meus dias. O quarto estava vazio de móveis, exceto por um colchão velho no canto. As paredes... Meu Deus, as paredes... estavam cobertas de arranhões profundos. Não eram arranhões de unhas. Pareciam feitos por algo duro, afiado, e formavam padrões estranhos, espirais que se encontravam e se separavam como um mapa de um lugar insano. E no centro do quarto, no chão de tacos de madeira, estava o casal. Mortos. O homem e a mulher, abraçados de uma forma que não era de afeto, mas de puro terror. Seus olhos estavam abertos, vidrados, fixos no teto. Suas bocas escancaradas no último grito silencioso. Não havia uma gota de sangue visível em seus corpos, nenhuma marca de faca, nenhum buraco de bala. Estavam pálidos, quase translúcidos, como se tivessem sido esvaziados. O soldado Neves vomitou no corredor. Eu mal consegui me segurar, mas o pior ainda estava por vir. O sussurro estava alto agora. Vinha de dentro do guarda-roupa embutido na parede. Era um som áspero, faminto. Com o coração na boca, caminhei até ele. As portas de madeira escura estavam arranhadas por dentro. Respirei fundo e puxei as portas de uma vez. Por uma fração de segundo, minha mente se recusou a processar o que eu via. Não havia ninguém ali dentro. O fundo do armário estava quebrado, revelando um buraco escuro, um vão entre as paredes da casa. E daquela escuridão, o sussurro se tornou uma voz clara. Uma voz que era muitas vozes ao mesmo tempo, antiga e infantil, masculina e feminina. Está com fome, precisa de mais. E algo se moveu lá dentro. Não vi o que era. Foi só um vislumbre. Um contorno pálido, comprido, que se dobrou de um jeito que um corpo humano não deveria conseguir. Era rápido, fluido, e desapareceu na escuridão do vão. No instante em que sumiu, o sussurro parou.
O frio na casa diminuiu. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, vigilante. A perícia chegou, não encontraram a causa da morte. Nenhuma explicação para a ausência de sangue, para a palidez dos corpos. Classificaram como morte súbita por causa desconhecida. O buraco no armário? Má construção, infiltração. Ninguém ouviu os sussurros que eu e Neves ouvimos. Fomos taxados de estressados, abalados pela cena. Neves pediu baixa da corporação um mês depois. Disse que não conseguia mais dormir. Eu continuei. Mas algo mudou em mim naquela noite. A casca que eu levei 20 anos para construir rachou. Até hoje, quando estou em patrulha numa noite silenciosa, às vezes eu ouço um sussurro baixo no rádio entre uma comunicação e outra. O mesmo som de folhas secas. E eu sei que aquilo, seja lá o que for, ainda está por aí. Escondido no concreto da cidade, nos vãos das paredes, nos espaços esquecidos, sussurrando no asfalto, e está sempre com fome. Meu nome é Cabo Antunes, da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. Minha vida sempre foi o asfalto. Conheço cada curva, cada buraco, cada mancha de óleo das rodovias que cortam este estado. A gente lida com bêbados, com racha, com carga roubada e com a morte em acidentes feios. É um trabalho duro, pé no chão, não há espaço para fantasia. Pelo menos eu pensava que não havia. Até o meu último turno na base de monitoramento da Estrada Velha de Santos. Aquele trecho da SP-148 é quase um fantasma. Pouco movimento desde que a Imigrantes virou a rota principal. Usamos mais para treinamento e como desvio em caso de emergência. A base fica num ponto isolado, cercada pela Mata Atlântica densa e úmida. Naquela noite, a neblina desceu como um lençol, grossa e leitosa, engolindo a estrada. Eu estava sozinho no plantão, monitorando as poucas câmeras que ainda funcionavam. O primeiro chamado entrou por volta das 2 da madrugada. Não pelo rádio da central, mas pelo telefone antigo da base, aquele que quase nunca toca. A voz do outro lado era chiada, cheia de estática, como uma ligação ruim de celular. Era uma mulher. Tem um carro capotado no quilômetro 41. Ela sussurrou, a voz fraca, quase sem fôlego. Ele está preso. Por favor, ajudem. E a ligação caiu. Verifiquei os registros. Nenhum acidente reportado no sistema. O quilômetro 41 era um trecho traiçoeiro, uma série de curvas fechadas conhecidas como curvas da morte. Peguei a viatura e fui averiguar. A neblina era tão espessa que os faróis mal venciam 5 metros à frente. Dirigi devagar, a tensão crescendo no peito. Cheguei ao KM-41. Nada. Nenhum sinal de acidente, nenhum carro, nenhum destroço. A estrada estava vazia, silenciosa. O único som era o gotejar da umidade caindo das árvores. Achei que fosse trote, algum idiota passando o tempo. Retornei para a base, irritado por ter saído no frio por nada. Assim que me sentei, o telefone tocou de novo. A mesma estática, a mesma voz de sussurro. Onde você está? Ele está sofrendo. O carro está sangrando no asfalto. Por favor, volte. Um calafrio percorreu minha espinha. Senhora, qual o seu nome? Onde a senhora está falando? Eu o vejo daqui. Ela disse, e a voz foi subitamente cortada por um som pavoroso. Um ruído de metal se contorcendo, de vidro se estilhaçando. O som exato de uma batida violenta. E então, silêncio. Meu coração martelava contra as costelas. Contra o meu bom senso, peguei a viatura e voltei. Eu precisava ter certeza. Talvez eu não tenha visto direito na primeira vez por causa da neblina. Ao me aproximar do KM-41 novamente, vi algo. Uma luz fraca, piscando no acostamento. Parecia um pisca-alerta, mas errático, fraco. Parei a viatura e desci, a lanterna em punho. Não era um carro. Era uma antiga cruz de beira de estrada, fincada na terra, daquelas que as famílias colocam onde um ente querido morreu.
A cruz estava coberta de limo e era, mas nela uma pequena lâmpada de LED vermelha pulsava fracamente, como um coração cansado. Foi então que percebi. A neblina ao meu redor não era normal. Ela parecia se mover, se adensar em formas quase humanas que se desfaziam quando eu focava o olhar. E o cheiro, um cheiro forte de ozônio, de pneu queimado e de algo mais, algo doce e metálico, como sangue derramado há muito tempo. Meu rádio portátil, preso no ombro, começou a chiar. Não era a central. Eram vozes, fragmentos de conversas, gritos de dor, o som de sirenes distantes, ecos de todas as tragédias que aquele trecho de estrada já havia testemunhado. Perdi o controle, a curva. Oh, mãe, cadê você? Está doendo muito. Eu estava paralisado de terror. Apontei a lanterna para a mata ao lado da cruz. E eu a vi. Por um único segundo, a neblina se abriu e uma figura estava parada entre as árvores. Uma mulher, usando um vestido branco rasgado e sujo de terra. Seu rosto era uma mancha pálida na escuridão, mas seus olhos brilhavam com a luz fraca da cruz. Ela apontou uma mão translúcida para a estrada à minha frente. Naquele instante, os faróis de um caminhão desgovernado rasgaram a neblina, vindo na minha direção, na contramão. O motorista devia ter dormido no volante. Ele vinha direto para a minha viatura. O tempo pareceu congelar. Tudo o que a mulher me disse no telefone passou pela minha cabeça. O carro capotado. Ele está preso. Ele está sofrendo. Ela não estava falando de um acidente que já tinha acontecido. Ela estava me avisando sobre o meu. Joguei meu corpo para o lado, rolando pela ribanceira no momento exato em que o caminhão atingiu minha viatura com a força de um trovão. O impacto foi brutal. O som do metal se partindo ecoou pela noite, idêntico ao que eu ouvi no telefone. Fiquei caído ali, machucado, vendo os destroços em chamas. O motorista do caminhão morreu na hora. Eu sobrevivi com alguns ossos quebrados e um corte na cabeça. Ninguém acreditou na minha história, claro. A ligação, não havia registro dela na companhia telefônica. A mulher na mata? Alucinação pelo choque, disse o psicólogo da corporação. Mas eu sei o que aconteceu. Eu sei quem me ligou. Às vezes, os mortos não querem descanso. Eles querem evitar que outros se juntem a eles. Desde aquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Pedi transferência para um setor administrativo. Eu não dirijo mais na neblina. E quando o telefone toca de madrugada, meu sangue ainda gela. Porque eu sei que o asfalto tem memória. E às vezes, essa memória te liga para cobrar uma dívida que você não sabia que tinha.